Começamos por apresentar os nossos cumprimentos à organização do evento, cumprimentos também extensivos a todos os participantes. A nossa comunicação intitula-se Um dia o acesso à justiça será para todos. É da minha autoria e da professora doutora Fernanda Rebelo. Somos ambas docentes da Universidade Portucalense, no Porto. Eu irei expor a primeira parte e depois passarei a palavra à minha colega para expor a segunda parte. Esta nossa comunicação centra-se no 16º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, que se designa por paz, justiça e instituições eficazes. Entre outros propósitos, o 16º Objetivo visa promover o Estado de Direito ao nível nacional e internacional e garantir a igualdade de acesso à justiça para todos. É justamente na discussão da igualdade do acesso à justiça por parte de todos e para todos que centramos este nosso trabalho. É incontroverso que dignidade humana, liberdade e justiça são peças substanciais de uma qualquer sociedade organizada e civilizada. O acesso igualitário de todos os cidadãos à justiça é apenas uma formulação do todo fundante do valor da justiça. O diálogo prático entre as mais diversas coordenadas do pilar da justiça é intenso, difícil e por vezes assimétrico, sendo necessário encontrar um equilíbrio conciliador e dinâmico entre elas, bem como o seu sentido intencional. Citando o professor Germano Marques da Silva, o direito e os juristas são instrumentos da ordem social. É o direito que preserva a sociedade e que permite ao homem viver, amar e trabalhar em paz e progresso através das gerações. São múltiplos os diplomas em que é proclamado o desígnio do acesso à justiça por todos. Desde logo a Constituição da República Portuguesa no artigo 20, a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia no artigo 47, também o artigo 10º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o artigo 6º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem e a Convenção Americana dos Direitos Humanos. Encontramos elementos comuns em todos estes diplomas: o acesso ao direito e aos tribunais, na perspectiva de apoio judiciário nas situações de carência de meios económicos, o direito à informação de teor legal e, consequentemente, à consulta jurídica, o direito a um processo equitativo e julgado em prazo razoável. A Lei 34/2004, que já sofreu várias alterações, prevê que o sistema de acesso ao direito e aos tribunais se destina a assegurar que ninguém seja impedido de conhecer, exercer ou defender os seus direitos por força da sua precária condição social, cultural ou por insuficiência de meios económicos, desta forma prevenindo desigualdades. Esta concessão é uma responsabilidade do Estado que visa proporcionar aos cidadãos um serviço público de apoio na parte relativa à litigância nos tribunais, como também facultar-lhes o conhecimento do direito para asseguramento da efetividade dos seus direitos. A situação de insuficiência económica tem de revelar que a pessoa em causa não tem condições para suportar as despesas relacionadas com o processo judicial e ou com a contratação de um profissional para o respectivo patrocínio forense. A lei estabelece uma presunção de insuficiência económica no caso das vítimas de violência doméstica. Gozam do direito à proteção jurídica pessoas singulares e coletivas, para além dos cidadãos portugueses, os cidadãos da União Europeia e as pessoas coletivas sem fins lucrativos. Porém, existe jurisprudência no sentido de considerar inconstitucional a exclusão das pessoas coletivas com fins lucrativos, sem que se atenda à sua concreta situação económica, por violação do artigo 20 da Constituição. Deparamos-nos com mais componentes comuns nos vários diplomas referenciados: o direito a um processo equitativo e julgado em prazo razoável. Ora, a conceptualização do conceito do processo equitativo não admite qualquer interpretação restritiva. No princípio do processo equitativo, que é estruturante de um Estado de Direito e corolário do princípio da igualdade, trava-se uma disputa pelo persistente equilíbrio entre os interesses dos sujeitos processuais e o próprio interesse público da boa administração da justiça. Trata-se de um compromisso e militância do Estado que deseja uma justiça justa e que tem suporte legal em sede civil e penal. É particularmente essencial no processo criminal, atenta à sua natureza e às finalidades. No que respeita à justiça criminal, já dizia César Beccaria que quanto mais pronta e mais perto do delito cometido esteja a pena, tanto mais justa e útil ela será. O artigo 32, número 2 da Constituição, afirma que o arguido deve ser julgado no mais curto prazo compatível com as garantias de defesa. A realização da justiça precisa de tempo, de ponderação, de ser feita sem precipitações,
mas também sem demoras escusadas, de forma a impedir consequências irremediáveis sobre a pessoa do arguido e a sua família e o inerente sofrimento face à incerteza do desfecho do processo. De igual modo, no direito civil, a dúvida sobre a declaração, a manutenção ou a alteração do direito da parte, a dúvida sobre a sustentação ou a negação da pretensão formulada em juízo é grandemente perpetuadora dos conflitos, arreliadora e até fatigante. Passo agora então a palavra à excelentíssima senhora professora Fernanda Doutora Rebelo para apresentar a segunda parte. Obrigada. No que respeita ao apoio judiciário, nem tudo é perfeito. A litigância facilitista é uma das eventualidades. Já que não existem custos, vamos lá tentar. Este pode ser o pensamento e a atitude de muitos, concorrendo deste modo para o avolumar de pendências processuais sem qualquer probabilidade de êxito ou de viabilidade muito duvidosa. Não esqueçamos que o recurso aos tribunais deve representar sempre uma pretensão legítima. Para evitar este tipo de falácias, é aconselhável uma prévia apreciação por parte dos órgãos decisores sobre a viabilidade da pretensão ou da existência da ameaça ou da lesão dos direitos do requerente, não obstante seja dever dos advogados não advogar contra o direito, não usar de meios ou expedientes ilegais, nem promover diligências reconhecidamente dilatórias, inúteis ou prejudiciais para a correta aplicação da lei ou a descoberta da verdade. Outras vezes acontece que o cidadão beneficiário da proteção jurídica tem o direito e bem de requerer todas as diligências legalmente possíveis, como todos os meios de prova, por exemplo, as periciais, em processo cível, que a contraparte não pode suportar, dados os elevados custos de tais diligências, fenómeno que distorce a chamada igualdade das armas processual, colocando este último em notória desvantagem. Ora, a tutela jurisdicional efetiva pressupõe igualdade quanto às possibilidades de acesso ao direito e aos tribunais, o que em alguns casos não se verifica. O dever de colaboração dos advogados para com a comunidade nesta vertente, a que já nos referimos, consubstanciando intrinsecamente o exercício de uma nobre missão, vai sendo nos dias de hoje um recurso que colmata dificuldades que alguns profissionais sentem no seu dia-a-dia. E não foi para isto que o apoio judiciário foi pensado e gizado, nem é esta a sua função. O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem já se pronunciou largamente no sentido de entender que o acesso ao direito abrange o direito ao aconselhamento legal, o direito à defesa efetiva e o direito de representação em juízo, bem como respeito pelo princípio da celeridade processual. O acesso ao direito é um direito instrumental ao serviço dos cidadãos para o exercício dos seus mais variados direitos, no sentido de obter a sua declaração em caso de lesão, ameaça de lesão, quer pelos tradicionais vias judiciais, quer pela resolução alternativa de litígios. O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem considera como impeditivo do acesso aos tribunais o valor elevado das custas judiciais. O direito a um processo equitativo implica que os sujeitos processuais envolvidos na lide disponham de idênticos meios para afirmarem as suas posições jurídicas e defenderem os seus interesses, de modo a que uma das partes não fique em clara desvantagem perante a outra. A igualdade de armas é um dos significantes do processo equitativo. A morosidade dos processos encarada por este tribunal como uma limitação ao acesso da justiça, declarando que os órgãos jurisdicionais nacionais devem revelar a devida diligência no andamento dos processos, assegurando a necessária razoabilidade de duração dos processos. A concretização do conceito de prazo razoável de um processo perpassa critérios como a complexidade do processo, a diligência do próprio requerente, que deve abster-se do uso de manobras dilatórias, sem que lhe seja inviabilizado o recurso às instâncias devidas, o comportamento das instâncias nacionais, judiciais ou administrativas, sendo o dever do Estado organizar e manter um sistema de justiça que permita o acesso dos cidadãos a uma decisão num prazo admissível e o relevo do bem jurídico em causa para o requerente, designadamente a liberdade e o superior interesse das crianças. Das condenações de que Portugal tem sido objeto, a grande maioria tem a ver precisamente com o atraso na administração da justiça, o que tem implicado também que a jurisprudência tenha atribuído indemnizações por danos morais aos lesados.
A título de conclusão, diremos que são múltiplos os instrumentos que consagram o acesso de todos à justiça, não podendo a insuficiência de meios económicos ser causa impeditiva da realização do direito. Estão aqui compreendidos os direitos à informação, sobre o direito aplicável às consultas jurídicas, ao patrocínio judiciário ou ao acompanhamento por advogado perante qualquer autoridade. O apoio judiciário concedido pelo Estado é o instrumento principal de efetivação desse direito, de acesso ao direito. Existem aspectos, como vimos, que carecem de reflexão neste domínio. Por fim, diremos que a celeridade, a eficácia processual, traduzem uma vertente do processo equitativo e a obtenção de uma decisão em prazo razoável é fundamental para a realização do direito. Com isto terminamos, agradecemos a todos a vossa atenção e agradecemos também à organização deste congresso a oportunidade de nele participar.